Maravilha. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 29 até o 34. Mateus 20, do 29 até o 34. Uma passagem aí, acredito eu que seja muito conhecida dos irmãos. E assim diz a palavra do Senhor. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, Pai, porque estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra e temos o privilégio de abri-la, de poder ler e de poder aprender mais ao Teu respeito, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos absorver o máximo que nós pudermos aqui essa noite e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, conforme eu disse, um texto muito conhecido, ele está presente também nos evangelhos aí de Marcos e Lucas, né? Os evangelhos sinóticos. E nessa passagem, Jesus ele está subindo para Jerusalém. E desde que ele iniciou o ministério dele, foi a primeira e última vez que Jesus passou ali por Jericó e que ele subiria para Jerusalém. Jesus ele estava indo lá para celebrar a Páscoa, a última Páscoa que ele celebraria. E no caminho ali, conforme o texto nos diz, ele acabou realizando esse milagre e curando ali 2 cegos. E nós vamos ver aí, conforme eu disse, só para situar os irmãos, nos outros 2 evangelhos de Marcos e Lucas, a mesma passagem. E o evangelho de Marcos, ele diz assim lá no seu capítulo 10, no verso 46, que então chegaram em Jericó. E depois, dentro desse mesmo versículo, Marcos relata: estavam saindo da cidade. E Lucas, no seu capítulo 18 e no verso 35, ele diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, ou aí nessa nova versão da NVI, quando Jesus se aproximou de Jericó. E no texto que nós lemos, Mateus diz o quê? No versículo 29, ao saírem de Jericó. Então a gente lendo esses 3 evangelhos, a gente pode imaginar, há uma contradição aqui, mas não há. Viu, irmãos? Fiquem tranquilos que não há contradição nenhuma aqui. E sim, existiam 2 cidades de Jericó. A primeira é aquela antiga que foi destruída pelo povo de Israel quando ele subia para Canaã. Foi a primeira cidade que foi destruída por Israel quando eles estavam indo tomar posse da terra. Está lá no livro de Josué, tá? Essa história é bem contada. E a segunda era o local onde moravam alguns sacerdotes. A cidade de Jericó ela foi reconstruída cerca de 1,5 km ali da antiga Jericó, e lá moravam muitos sacerdotes, e também Herodes tinha uma casa ali, onde ele passava algum tempo, ele morava. E era uma cidade extremamente promíscua, a cidade de Jericó. E a gente nota também uma outra diferença nos textos dos 3 evangelistas, que Mateus ele nos conta uma história de 2 cegos. E Marcos e Lucas, eles falam a respeito de um único cego. Tanto que a gente conhece essa história como a história do cego Bartimeu. Tem até nome esse cego, né? E também não há contradição aqui. O que a gente entende? Mateus, ele
deu ênfase aí a todos os personagens ali desse acontecimento que nós lemos. Enquanto Marcos e Lucas, eles deram ênfase apenas a Bartimeu, que provavelmente foi o protagonista da história. Deve ter sido dos dois cegos ali o que mais clamou a Jesus, o que mais gritava, deve ter sido aquele que teve o diálogo com Jesus. Então Lucas e Marcos deram ênfase no que clamava mais alto, né? E enquanto o outro era só o coadjuvante, mas Mateus resolveu falar a respeito dos dois. Então não há contradições quando a gente lê nos três evangelhos aí essa história, né? Apenas a visão de cada evangelista é diferente com relação a essa história e com relação a outras também. Tem histórias que elas são mais detalhadas por Mateus e menos por Marcos e Lucas e assim por diante. Então, só para acalmar o coração dos irmãos aí, não há contradição na palavra do Senhor. Amém? Entretanto, dadas essas explicações e esses detalhes, essa história, por si só, ela nos revela algumas verdades a respeito do Evangelho. E a gente vai ver algumas delas aqui essa noite. E a primeira que nós vemos aqui são as oportunidades que o Senhor nos oferece. Então, como eu já disse, Jesus, ele passaria ali por Jericó pela primeira e última vez, depois que ele iniciou o seu ministério. Se a gente for pegar ali as cidades, fazer um mapa por onde Jesus passou depois que ele começou o ministério dele aqui na terra, a gente vai perceber que ele não passou por Jericó. E ele não tinha subido até Jerusalém até então. Então, era a primeira e última vez. E aqueles cegos que estavam ali, à beira do caminho de Jericó, eles estavam contemplando Jesus nos seus últimos dias. Porque, como eu disse, Jesus estava subindo para Jerusalém para celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. Ele seria dali morto, crucificado, depois ressuscitaria e nunca mais... aqueles cegos e aquelas pessoas que ali estavam, elas veriam Jesus novamente. Elas teriam essa oportunidade de contemplar a face do Senhor. Os cegos não, porque eles não enxergavam, né? Eles contemplaram a face do Senhor depois do milagre que receberam. Mas aquelas pessoas não teriam essa oportunidade. E isso nos fala justamente a respeito disso, das oportunidades que nós temos. O Evangelho é uma oportunidade que todos nós um dia tivemos e que o mundo tem hoje para alcançar a salvação. Deus, o nosso Deus, é um Deus de oportunidades. Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados para que nós sejamos salvos. Atos 17:30, quando Lucas escreveu, ele diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E também Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no seu capítulo 2, nos versos 3 e 4, diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus é um Deus que, como a gente leu aí no texto de Atos, ele ordena a todos que se arrependam e há um desejo do Senhor que todos cheguem à salvação. E ele nos dá a oportunidade para isso. Ele entregou o Filho dele em nosso favor. E basta que nós o enxerguemos como o Messias prometido na Bíblia, como o Cristo de Deus. Então ele nos dá essa oportunidade. E assim como foi lá nos tempos de Noé, quando Noé estava construindo a arca, ele falava a respeito de Deus, ele clamava ao povo para que o povo se arrependesse do pecado, provavelmente era zombado por todos que passavam ali, via um homem construindo uma coisa, devia ser uma coisa estrondosa, né? Horrorosa aos olhos humanos, que nunca ninguém tinha visto aquilo. A porta da arca estava aberta, Noé clamando, e o povo insistia em não entrar. E hoje não é diferente, infelizmente. As portas das igrejas estão abertas. O povo tem espalhado a mensagem de Cristo, tem pregado o Evangelho por todos os cantos. E o povo não está ouvindo, o povo não está aproveitando a oportunidade, não está se entregando a Cristo Jesus. E muitos, às vezes, nem enxergam essa porta aberta, essa oportunidade que o Senhor está dando de se entregar.
Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos hoje. Então, ouvir o Evangelho, a mensagem de Cristo, é uma enorme oportunidade de salvação. E muitos, como eu disse, têm essa oportunidade e acabam não enxergando. Hebreus, no seu capítulo 3, no verso 15, diz que se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez. A maioria dos irmãos aqui são conhecidos, nós cremos que são salvos. Amém, irmãos? Amém. Cremos que já ouviram a mensagem do Evangelho, que já se entregaram a Cristo Jesus, mas nessa noite aqui hoje pode ter uma pessoa que ainda não o fez. E você está tendo essa oportunidade de ouvir aqui a respeito da palavra do Senhor e de se entregar a Ele. É uma oportunidade que o Senhor está dando. Essa é a primeira verdade que nós conseguimos extrair desse texto a respeito do Evangelho. A segunda verdade que nós extraímos desse texto é que há um clamor no mundo. Nós sabemos que todos nós temos uma natureza pecaminosa. Depois que Adão e Eva cometeram um pecado lá no Éden, essa é a nossa herança. Nós temos essa natureza pecaminosa. Nós vivemos na escuridão. Nós nascemos cegos, espiritualmente falando. E todos nós, mesmo que de forma, às vezes, até inconsciente, nós buscamos, nós clamamos por uma cura. E nós estamos sempre em busca de meios para aliviar as nossas dores. Não é verdade? De tornar as nossas vidas um pouco mais leve. A gente vive uma vida de tanto sofrimento, de tanta aflição aqui na Terra, e todos os dias nós estamos buscando meios de tornar a nossa vida um pouco mais tranquila, mais leve. Mas nem todos clamam a Jesus Cristo. Nem todos enxergam que Jesus Cristo é a saída para essa vida que levam. Então, esse clamor do mundo aí, hoje em dia, muitas vezes é um clamor em vão, porque não clama àquele que é o único que pode salvá-los. Eu arrisco aqui dizer que aqueles dois cegos aqui da nossa história que nós lemos, eles enxergavam melhor do que toda aquela multidão que seguia a Cristo. A gente ouve aqui no texto que eles clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles conheciam Jesus, eles já sabiam quem era Jesus, e eles clamavam àquele que poderia salvá-los. Eles clamavam a Jesus, o filho de Davi, o Deus vivo. E como eu disse, nós estamos sempre buscando por mudanças em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Quer seja na saúde, quer seja na nossa vida espiritual, na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, mas nem sempre nós identificamos que a maior mudança que pode ocorrer em nossa vida, somente Jesus pode promover. Muitos ainda não conseguem enxergar isso, estão como esses cegos espirituais, aí como esses cegos que estavam à beira do caminho de Jericó ali. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E é verdade, infelizmente são poucos que a encontram. O caminho para seguir Jesus é um caminho estreito, como a própria palavra de Deus diz. É um caminho tortuoso, cheio de dificuldades, cheio de desafios. Aquele evangelho pregado aí de um Deus só de amor, de que sua vida só vai ter facilidade, é heresia, irmão. Não escuta isso aí, não. Nós sabemos bem o que é a palavra do Senhor, o que é o evangelho verdadeiro, as dificuldades que uma pessoa enfrenta para confessar Jesus Cristo e para se manter firme no caminho. A palavra aqui nos diz: o caminho é apertado e poucos o conseguem chegar. É por isso que o mundo clama e nem sabe às vezes por quê. Está clamando por mudança, está clamando por salvação, mas não clama a pessoa certa, não clama a Cristo Jesus. E nós vemos aqui, enquanto igreja, que há esse clamor no mundo.
e que é nossa responsabilidade levar a palavra de Cristo a essas pessoas. Mais adiante a gente vai explorar um pouco mais essa questão. A terceira verdade que nós vemos aqui nesse texto é que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Jericó, onde ocorreu essa história que nós lemos aqui, era uma cidade encantadora. Ela era bem decorada, era uma cidade dos prazeres, cidade das diversões. Era praticamente uma Las Vegas do mundo antigo. Brincadeira, viu, irmãos? Era uma cidade onde as pessoas queriam ir lá para se divertir, para colher o melhor daquilo que satisfizesse os prazeres de sua carne. Entretanto, viviam pessoas cegas ali, como esses dois cegos que estavam à beira do caminho, né? E as semelhanças com o mundo que nós vivemos hoje são muitas, são inúmeras. Jericó era a cidade mais próxima ali do mundo antigo, do Mar Morto, né? O Lago de Sal. E nele não há vida nenhuma. Né, devido à grande quantidade de sal presente naquela água, é impossível ter vida ali. E a terra que nós vivemos hoje é uma terra linda, cheia de prazeres, cheia de beleza, até porque Deus se revelou através da criação. Não à toa o mundo que nós vivemos é maravilhoso. O homem é que não soube aproveitar dessa maravilha que Deus colocou em nossas mãos, né? Nós deturpamos tudo, nós transformamos tudo. A nossa maldade, a nossa natureza má, ela causou essa transformação e nós não conseguimos aproveitar da melhor maneira possível aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos contemplá-lo através de sua criação. E esse mundo que nós vivemos hoje, ele apresenta um sistema opressor, um sistema que é depressivo, morto espiritualmente, onde nós deixamos muitos sofrendo à beira do caminho. Assim como esses dois cegos estavam. Ali esquecidos, todos passavam, muitas vezes nem olhavam para eles, um ou outro jogava uma moedinha ali, e eles ficavam marginalizados ali, como muitos no dia de hoje. E a gente vê aí que os nossos políticos eles não conseguem soluções para os mais diversos problemas da humanidade. A segurança pública, então, a gente vai falar o quê? Não só no Brasil, mas de uma forma geral, a gente vive em guerra. Os países vivem em guerra, o Brasil vive uma guerra aí meio que oculta, né? Quase uma guerra civil, a gente vê nos grandes centros o que tem acontecido. A medicina, por mais avançada que ela esteja, ela não consegue encontrar a cura para todas as doenças. Ou se consegue, ela esconde porque dá mais dinheiro tratar do que curar. Aí já entra a ganância do ser humano, né? Que também é uma coisa que foi aflorada no nosso ser depois que o pecado entrou no mundo. E as pessoas acabam que jeito? Sem esperança, cegos, na escuridão, à beira do caminho. E infelizmente nosso mundo está desse jeito. Parece que a gente está vivendo naquela Jericó, né? Até pior um pouco. Abandonando as pessoas, deixando de lado. E Jericó, ela era uma cidade condenada. Quando Israel derrubou os muros de Jericó, ele jurou, está lá em Josué, no seu capítulo 6, no verso 26, disse assim: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas. E essa profecia, ela se cumpriu. Lá em 1 Reis, no seu capítulo 16, no verso 34, a gente lê o cumprimento dessa profecia. O povo amaldiçoou essa cidade para que ela não fosse reerguida, e assim aconteceu. Durante seu reinado, aí está falando do reinado de Acabe, né? Na minha versão não dizia, mas aí está dizendo, né? Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jacó, lançou alicerces a custo do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num.
Isso aconteceu cerca de 500 anos depois que Jericó foi conquistada pelo povo de Israel. E só fazendo parênteses aqui, esse texto aqui ele nos mostra que Deus cumpre a palavra dele. E da mesma forma com que Deus usou Josué e o povo dele para falar que aquela cidade não deveria ser reconstruída e que se assim fosse, seria à custa de filhos, ela ocorreu. A gente lê ali que a profecia ela se cumpriu exatamente como ela foi dita. E graças a Deus que ele é um Deus fiel e imutável, porque nós temos a promessa da salvação em Cristo Jesus. E nós cremos que ela vai acontecer um dia. Amém? E apesar dessa cidade dela ser amaldiçoada, como a gente viu aí, Jesus fez milagres nela. Ele chamou ali os 2 cegos, os curou, mostrou a sua graça, mostrou a sua misericórdia, não é verdade? E mesmo a meio a tantos sofrimentos ali, muitos podem ser abençoados pela presença de Jesus, porque ele transforma a maldição em bênção, ele transforma a enfermidade em cura, ódio em amor. Ele transforma a morte em vida. Esse é o Jesus Cristo que nós servimos. E esse mundo precisa conhecer a Jesus e ser curado da cegueira que vive. Só Jesus é a luz verdadeira, mais ninguém. Este mundo está amaldiçoado por causa do pecado. Ele precisa daquele que tira a maldição do mundo, do Cordeiro de Deus, Cristo. Somente Cristo é capaz de curar o mundo da maldição que entrou através do pecado lá no Éden. Paulo disse em Gálatas 3, no seu versículo 13, que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldição em nosso favor. Ele se fez maldição para que a maldição fosse retirada do mundo, para que nós fôssemos salvos daquilo que nós mesmos buscamos, né? Porque fomos nós quem, através de Adão e Eva, quem buscamos o pecado lá no Éden. Uma quarta verdade que nós vemos aqui, que nós podemos extrair a respeito do Evangelho nesse texto, são os impedimentos. No verso 31 do texto que a gente leu aqui no início da nossa mensagem, ele diz que a multidão impediu os cegos de irem até Jesus. Elas falavam para eles ficarem quietos, para que eles não incomodassem o Senhor. E os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Uma multidão de pecados está apontada para os nossos corações. E assim como a multidão impedia que aqueles homens chegassem a Jesus, os nossos pecados nos impedem de nos aproximarmos deles também. Isaías, no seu capítulo 59, no verso 2, ele diz: mas as suas maldades separam vocês de Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Nós somos pecadores, não adianta, separados de Deus. Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, diz que, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, os nossos pecados, eles são impedimentos para que nós nos entreguemos a uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Nós que estamos aqui já como crentes salvos, muitos deles nos impedem de ter uma vida mais honesta diante do Senhor. E impedem também o mundo de se entregar a Cristo, assim como a gente fez um dia. E ali nessa história a gente viu que Jesus parou e pediu que as pessoas chamassem aqueles cegos ali para perto dele. Foi Jesus que foi até eles. E nós sabemos que nós somos salvos porque Jesus é que veio até nós. Ele é que deu o primeiro passo em nossa direção. E a multidão que os repreendia para que eles se calassem. E os nossos pecados, eles travam uma árdua batalha conosco para que nós não clamemos a Deus, para que nós não busquemos, e farão de tudo para nos impedir de ir até Ele. Todos os dias a gente trava essa batalha espiritual conosco mesmo, com o nosso eu. Contra tudo aquilo que quer nos afastar do Senhor. E muitas vezes não são pecados. O pastor costuma dizer que são uns embaraços.
São coisas que, a despeito delas serem legais aos olhos humanos, elas nos afastam do Senhor quando nós a colocamos acima do próprio Senhor. Quando nós permitimos que os nossos prazeres, as nossas diversões, os nossos entretenimentos ou qualquer outra coisa, elas se interponham entre nós e a Cristo Jesus e a Deus. Então esses embaraços também, eles são impedimentos de nós muitas vezes nos entregarmos a Deus e de vivermos uma vida digna, honesta diante dele. A quinta verdade que nós encontramos nesse texto a respeito do Evangelho é a própria salvação que Cristo Jesus nos traz. O texto diz que Jesus parou, né? Parou para que chamassem aqueles 2 cegos. A primeira ação vem de Deus, em resposta ao clamor humano. Como eu disse, o mundo clama, e em resposta a esse clamor, Deus já entregou o seu Filho em nosso favor. Então esses 2 cegos lá, eles estavam perdidos, mas o seu clamor moveu Jesus. A multidão devia estar ali toda eufórica em volta de Jesus, devia estar uma balbúrdia naquilo ali. E o clamor daqueles 2 cegos foi tão alto que Jesus ouviu e disse, e parou, e pediu para que eles fossem levados até ele, para que ele promovesse esse milagre. Então, por amor, Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Ele veio, ele se despiu da sua glória, e ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, ele assumiu a nossa culpa. O Evangelho de João nos traz aí o texto mais conhecido, talvez não só pelos crentes, mas pelo mundo todo, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor que constrange. Deus deu esse passo em nossa direção com relação à salvação. Então cabe a nós também darmos um passo em direção a Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E Jesus parou ali por causa de 2 cegos insignificantes aos olhos daquele povo. O texto não nos diz há quanto tempo aqueles cegos ali estavam. Já eram homens adultos, maduros, e nós não sabemos há quanto tempo eles viviam ali, à beira do caminho, clamando todos os dias. E, no entanto, Jesus Cristo, ele parou e pediu para chamar aqueles 2 homens. Ele vem em nosso favor, sendo ainda nós seres pecadores por natureza. Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, veja bem, irmãos, 2 cegos insignificantes ali que conseguiram mover o coração de Cristo em seu favor. Jesus, ele veio, ele foi àquela Jericó lá depressiva, morta, sem vida, cheia de orgias e pecados. Ele foi àquele lugar amaldiçoado e mostrou a sua graça, mostrou o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E assim foi também quando ele foi à cruz em nosso favor, por causa de miseráveis pecadores que somos nós. Quem somos nós diante do Senhor? O verme do verme, o vermezinho de Jacó, poeira debaixo da unha do Senhor. E olha o valor que ele nos deu. Entregou o seu Filho. Nós não fazemos ideia do que Jesus deixou lá em cima na glória para se fazer um de nós aqui. Para passar pelo que ele passou. As vergonhas, as humilhações que ele passou. Nós não fazemos ideia do que ele deixou lá. Nós só vamos descobrir no dia que nós formos morar lá com ele. Aí talvez nós vamos dar a devida glória que o Senhor merece. Porque hoje nós não fazemos ideia do que o Senhor abandonou, deixou para trás, para vir aqui no mundo em nosso favor. E ele nos salvou, nos tirou da cegueira espiritual e da escuridão. Hoje nós vivemos aqui. Nós vivemos sob a luz de Jesus, sob a sua palavra, sob a sua verdade. Hoje os nossos olhos espirituais, eles se abriram e nós enxergamos a tão grande salvação que nós recebemos. Hoje nós conseguimos enxergar. Talvez vislumbrar um pouquinho
daquilo que o Senhor fez em nosso favor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, os versos 13 e 14, ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Uma sexta verdade, não que seja a última, mas a última que nós vamos falar a respeito essa noite, a sexta verdade a respeito do evangelho que esse texto nos revela é que nós, enquanto igreja, nós temos uma missão. Existe uma missão à igreja. Nós vimos no texto a responsabilidade da igreja, a missão da igreja aqui na terra. Não especificamente no texto de de Mateus que nós lemos aqui, mas Marcos e Lucas, que trazem a mesma história nos seus evangelhos, eles nos revelam detalhes importantes a respeito dessa passagem. Marcos, ele registra que Jesus, após parar, disse: chamem-no. E Lucas diz que Jesus ordenou que o homem lhe fosse trazido. Na cura dos cegos espirituais, Jesus nos ordena que nós devemos não só chamar aquelas pessoas que estão lá distante da luz, mas nós devemos também trazer essas pessoas até Cristo, para que elas sejam salvas. Cristo veio em nosso favor e agora nós devemos ir em busca dos pecadores que estão lá fora, que ainda não estão sob essa maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Nós, que a semelhança daquela multidão, talvez agíssemos como um impedimento para que outras pessoas pudessem chegar a Cristo Jesus, agora nós recebemos uma ordem vinda do próprio Mestre: vá e traga. Não é só ir, né? Não é só pregar. A nossa missão também é trazer, é acompanhar, é discipular, é tentar mostrar as verdades a respeito do reino do Senhor. Nós vemos essa ordem explícita e muito clara no texto da grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, né? Que ele nos deixa claro qual é a missão da igreja aqui na terra. Nós somos chamados à grande comissão, irmãos. Não há como nós nos esquivarmos dessa missão. O mundo precisa ouvir o evangelho. O mundo está cego. O mundo está totalmente perdido. O mundo está à beira do caminho, assim como esses dois cegos que nós lemos aqui na história. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, no seu capítulo 4, no verso 4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Essa é a única missão da igreja. E é a missão que é dada somente à igreja, a mais ninguém, que é disseminar o evangelho de Cristo Jesus. Ninguém mais tem não só essa missão, mas esse privilégio de pregar a palavra do Senhor, de contar as boas novas ao mundo. E nós fazemos parte dela. E a despeito das inúmeras verdades que esse texto nos traz a respeito do evangelho, a gente consegue ver que, infelizmente, existem muitos crentes que estão à beira do caminho. Estão mendigando como esses dois cegos aí no caminho de Jericó. E esses crentes, eles não estão à beira do caminho da condenação, mas sim à beira do caminho da espiritualidade. Um quase cego. E esse quase cego, ele não vai conseguir conduzir outro. Não é verdade? E esse estar cego à beira do caminho, ele diz respeito a somente ouvir falar a respeito de Jesus. É apenas um religioso. É apenas um crente que grita pelo nome do Senhor, mas não anda com ele. Imagina se esses dois cegos da história que nós lemos, eles permanecessem parados ali após receber a cura, após voltarem a enxergar, e não seguissem a Jesus como o texto nos diz que eles seguiram. Tudo que eles teriam para falar a respeito de Jesus seria a história que nós lemos aqui essa noite. Que um dia eles foram curados por um homem que passou, fez eles voltarem a enxergar e não teriam mais nada a dizer a respeito de Jesus. Mas o texto nos diz que eles seguiram a Cristo Jesus. Então eles tiveram uma história com o Senhor ali, depois da cura, depois desse primeiro encontro.
E o crente à beira do caminho é aquele que não lê a Bíblia com frequência, é aquele que não evangeliza, é aquele que não ensina os seus filhos nas doutrinas bíblicas, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de estudo da palavra e vive apenas contando a mesma história da experiência da sua conversão, lá no início da sua vida com Deus. E a igreja já avançou milhares de quilômetros e esse crente está ainda lá no mesmo lugar parado, vislumbrando a igreja indo, avançando e ele ficando para trás. Só falando, né? Vai com Deus que eu vou ficar por aqui mesmo. Então Marcos registra que ao ouvir que Jesus o chamava, aquele cego ele largou a sua capa e deu um salto e parou em pé. Mal sabia ele onde estava o chão, ouviu ali Jesus chamando ele, já deu um salto. Então, meu irmão, a gente tem que deixar de lado o que nos impede de buscar a Deus e dar um salto na nossa vida espiritual. Porque o desejo de Deus é que nós o conheçamos. Jeremias disse isso lá no seu capítulo 9, nos versos 23 e 24, que é o desejo do Senhor que nós o conheçamos. E a gente sabe muito bem que a nossa carne, os nossos pecados, a nossa vontade, sempre nos dirá, cale-se, pare de clamar ao Senhor. Sempre será uma luta para orar, uma luta para buscar a Deus, uma luta para estudar a palavra dele. Sempre a carne dirá ao nosso espírito, não perturbe o meu entretenimento, não perturbe o meu descanso, a minha zona de conforto, o meu lazer. Não é verdade? Todos os dias, muitos de nós trocamos Deus por entretenimentos baratos. Nós nos afastamos dele. Quantos de nós mais já não oram como oravam antes? Já não estudam a palavra como estudavam antes? Já não buscam o Senhor como antes? Já não se deleitam na sua palavra como antes? Estão lá parados à beira do caminho, contemplando a igreja, avançando e parados no mesmo lugar. Tudo isso porque um dia deixaram em segundo plano as coisas de Deus e agora estão parados no mesmo lugar. E a chave para uma virada na vida espiritual está muito clara no texto que nós lemos. Continue clamando, irmão. Continue buscando, se esforçando. A gente tem que entender que a nossa vida espiritual demanda esforço diariamente e que nós cumpramos com a nossa parte nessa aliança com Cristo Jesus. A parte dele ele já fez, ele já se entregou. Agora basta que nós caminhemos em direção a ele. E não só caminhemos em direção a ele, mas caminhemos juntamente com ele até o dia da volta do Senhor. Clame mesmo estando em pecado. Lute. Tudo que o pecado quer é que nós nos silenciemos. Perceba então, irmão, que é necessário confessar os nossos pecados ao Senhor. Dar nome aos pecados. E não se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso é só ser religioso. A gente tem que se ajoelhar diante do Senhor e dar nome ao pecado. Não é verdade? O texto nos diz que Jesus pergunta àqueles dois cegos o que eles queriam. Todo mundo sabia ali, todo mundo via que os dois eram cegos e do que eles precisavam. Jesus também sabia disso. Era um homem extremamente inteligente, não é verdade? Mas Jesus queria que eles confessassem a sua enfermidade ali diante dele. E Jesus deseja que nós confessemos o nosso pecado diante dele, que nós nos ajoelhemos aos pés da cruz e lancemos lá todos os nossos pecados. Porque nós jamais receberemos misericórdia da parte do Senhor sem arrependimento, e nós jamais alcançaremos arrependimento sem confissão. Se não acontecer isso, a conta não fecha, a matemática não bate. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, confesse hoje os seus pecados e busque a salvação. E você, irmão, que é crente, mas vive como um daqueles cegos de Jericó, confesse agora, clame agora, mude de vida agora, para que o Senhor te traga para perto dele novamente. Por mais que a multidão ao seu redor, a multidão dos seus pecados esteja falando para você se calar, para você não clamar a Deus, você tem que lutar como esses cegos fizeram, até que eles foram ouvidos por Jesus, e Jesus disse, traga-os até mim.
O que a gente consegue concluir de tudo isso aqui que nós falamos essa noite, irmãos? Aproveita a oportunidade que você tem hoje de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Pode ser a última vez que você está ouvindo falar de Cristo. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que será da nossa vida no próximo segundo. Então você pode estar tendo a última oportunidade da tua vida de se entregar a Cristo. Não deixa que ela passe. Faça como os cegos de Jericó, que mesmo sem saber que era a última vez que eles contemplariam Jesus, eles se entregaram a Cristo na oportunidade que tiveram. Entenda que há necessidade de clamar a Deus para que Ele te salve. Há necessidade desse clamor. Talvez aquele vazio que você sente no seu peito todos os dias e que você não entende de onde vem, que não há dinheiro que o complete, não há bem material, não há nada nesse mundo que consiga completar esse vazio no teu peito. Hoje você está aqui para descobrir que só Jesus Cristo é que pode completar esse vazio no teu peito. Só Ele, mais ninguém. Então clame ao Senhor pela salvação. Reconheça que nós vivemos em um mundo perverso e que a nossa natureza é pecaminosa. Confesse seus pecados e busque uma vida transformada em Cristo Jesus. Se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, nós não vamos clamar ao Senhor pela salvação. Abandone tudo aquilo que te impede de você chegar a Cristo, quer seja você um crente ou não. Que às vezes você está aqui na igreja todo domingo, toda quinta, está em todo evento, mas está distante de Cristo. Está vivendo uma religiosidade barata, vazia, que ficou para trás. Não vive mais aquele amor, aquele primeiro amor. Então abandone tudo aquilo que te afasta de Cristo. Por mais que não pareça pecado, mas se está te afastando do Senhor, não está fazendo bem para a sua vida espiritual. Então abandone agora, irmão. É hora de abandonar. Busque a salvação por meio de Cristo Jesus com todas as suas forças, pois o tempo está se esgotando. Se lá, 2000 anos atrás, os apóstolos já achavam que a volta de Jesus seria por aquela época, imagina nós agora, vivendo o tempo que nós estamos vivendo, vendo as coisas que estão acontecendo. Nós sabemos que a volta de Cristo está muito próxima, irmãos. Então o momento é agora de se entregar a Deus, de se entregar a Cristo. E nós, a igreja, cumpramos com a nossa missão, irmãos, chamando e trazendo pessoas que vivem na escuridão para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. E por fim, independentemente da sua condição, de ter ou não reconhecido Cristo como seu único e suficiente Salvador, saia da beira do caminho e se entregue totalmente a Jesus Cristo. Amém? Nós vamos louvar o Senhor? Amém. Vamos colocar de pé?